A estrada do esquecimento. Meu nome é Samuel Turner, mas a maioria me chama de Sam. Tenho 43 anos, e a estrada sempre foi minha casa. Passei a maior parte da minha vida dirigindo caminhões, atravessando estados e cruzando o país de ponta a ponta. Gosto da solidão, das longas noites em que só o asfalto e eu parecemos existir. Mas há algo que nunca vou esquecer. A noite de 15 de dezembro de 1992. Eu estava na estrada 421, uma rota pouco usada que corta as florestas densas da Virgínia. Carregava equipamentos agrícolas para uma cidadezinha chamada Black Hollow. A noite estava negra, sem lua e sem estrelas, com nuvens pesadas que ameaçavam uma tempestade. A sensação de algo estranho no ar era inevitável, como se a própria noite estivesse à espreita. Às 3h15 da manhã, o caminho parecia interminável. O mundo ao redor estava tão escuro que o farol do caminhão mal conseguia iluminar alguns metros à frente. As árvores ao redor da estrada pareciam fechar-se sobre mim, criando uma espécie de túnel de escuridão total. Foi então que o motor começou a engasgar. O caminhão estremeceu, e o motor parou de repente, deixando-me no mais absoluto silêncio. Tentei ligar o motor novamente, mas a bateria estava completamente morta. Algo estava muito errado. O medo começou a se infiltrar em meu corpo. Eu estava no meio do nada, sem qualquer forma de comunicação. Saí do caminhão para ver o motor, esperando que fosse algo simples. Ao abrir a porta, fui atingido por um frio intenso, muito mais do que o normal para aquela época do ano. As árvores pareciam ainda mais próximas, quase sufocantes. A sensação de ser observado tornou-se esmagadora, como se centenas de olhos invisíveis estivessem fixados em mim. Enquanto me aproximava da frente do caminhão, um som estranho cortou o silêncio. Era suave, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar. Era uma voz, não uma, mas várias, sussurrando meu nome. Sam, Sam. O som vinha de todos os lados, como se as próprias árvores estivessem falando. Olhei ao redor, tentando identificar a origem, mas não havia ninguém. Apenas as árvores, agora parecendo ainda mais vivas, movendo-se suavemente ao som do vento. De repente, do meio da floresta, uma figura emergiu. Era uma mulher, vestida de branco, seu vestido sujo e rasgado, como se estivesse ali há muito tempo. Seus cabelos negros cobriam seu rosto, mas mesmo assim eu sentia seus olhos fixos em mim. Ajude-me, ela sussurrou, sua voz carregada de dor. Ajude-me a lembrar. Meu instinto era correr, mas algo me manteve preso ao lugar. Talvez fosse a tristeza em sua voz, ou o desespero evidente em sua postura. Dei um passo para trás, mas senti minhas pernas ficarem pesadas, como se a terra estivesse me segurando. Ela se aproximou mais, e quando estava a poucos metros de mim, pude ver seus olhos, ou melhor, a ausência deles. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas buracos, 2 buracos negros cheios de uma escuridão que parecia puxar minha alma. Ajude-me a lembrar, ela repetiu desta vez com mais urgência. Quem é você? Perguntei, minha voz falhando de medo. Esquecida, ela murmurou antes de começar a desaparecer na névoa, seu corpo se dissolvendo como fumaça. Mas o som de sua voz permaneceu, ecoando na minha mente, impregnando meus pensamentos. De repente o caminhão voltou à vida, os faróis acenderam e o motor rugiu. Corri para a cabine e liguei o caminhão sem olhar para trás. Saí dali o mais rápido que pude, mas a sensação de que ela ainda estava por perto me acompanhou. Enquanto acelerava pela estrada escura, comecei a notar que o mundo ao meu redor estava mudando. A paisagem conhecida foi substituída por uma versão distorcida e antiga.
As árvores ao redor pareciam ainda mais altas e sinistras, e não havia sinais de civilização. Eu estava dirigindo por um caminho que não parecia pertencer ao presente, como se tivesse sido transportado para outro tempo. Eventualmente vi uma placa enferrujada à beira da estrada. Parei para ler: Cemitério de Black Hollow. Uma onda de compreensão me atingiu com força. Eu estava na lendária Estrada dos Esquecidos, uma história que os motoristas veteranos contavam em sussurros. Uma estrada onde as almas esquecidas, aquelas que morreram sem deixar vestígios, vagavam em busca de alguém que pudesse ajudá-las a se lembrar. A mulher que eu vi não era apenas uma alma perdida. Ela era uma das muitas que ficaram presas nessa estrada, condenadas a vagar até que alguém se lembrasse delas. Mas eu sabia que se tentasse ajudá-la, também ficaria preso lá para sempre, esquecido como todos os outros. Enquanto eu dirigia, percebi algo estranho. As vozes que antes sussurravam meu nome agora estavam em silêncio. Olhei para o banco do passageiro e, por um momento, pensei ter visto a silhueta da mulher sentada ali, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse observando a estrada comigo. Quando cheguei ao meu destino em Black Hollow, o relógio marcava 5h30 da manhã, mas o sol ainda não havia nascido. Estacionei o caminhão e desci, minhas mãos ainda tremendo. Ao olhar para o banco do passageiro, vi algo que me fez congelar. Uma pequena marca de mão, feita de barro, na janela. Eu nunca estive sozinho naquela estrada. Desde aquela noite nunca mais consegui dirigir na escuridão sem pensar nela. E mesmo agora, às vezes sinto uma presença ao meu lado, uma sombra no canto do meu olho, esperando que eu a ajude a lembrar. Mas o que mais me assusta é a ideia de que, um dia, ela vai conseguir. Essa é a minha história. 15 de dezembro. Cidade: Black Hollow, Virgínia, Estados Unidos. O acompanhante invisível. Meu nome é William Harper, mas todos me conhecem como Bill. Eu tenho 42 anos, e há 20 anos cruzo as estradas dos Estados Unidos como caminhoneiro. Já vi de tudo. Tempestades repentinas, acidentes terríveis e coisas que muitos diriam que não passam de imaginação. Mas há uma história que nunca consegui explicar e que ainda me assombra quando lembro. Era novembro de 1995, uma noite gelada e desolada. Eu estava no meio do Great Basin Desert, no Nevada, levando uma carga de peças automotivas para Salt Lake City. A estrada era uma linha reta e interminável, cortando a escuridão como uma cicatriz. Não havia luzes, nem postos de gasolina, apenas o asfalto e o vazio ao meu redor. Por volta das 3h30 da manhã comecei a notar algo estranho. O caminhão parecia mais pesado do que o normal, como se estivesse carregando um peso extra que eu não conseguia identificar. Olhei para os medidores e tudo parecia normal. Mas a sensação persistia. O motor começou a trabalhar mais forte, como se estivesse lutando contra algo invisível. De repente vi um vulto enorme no espelho lateral. Era como se alguém ou algo estivesse sentado na lateral do caminhão, agarrado à carroceria, mas quando olhei diretamente não havia nada lá. Isso me gelou completamente, e tentei me convencer de que estava apenas cansado, que meus olhos estavam me enganando. Continuei dirigindo, mas a sensação de que havia alguém ou algo ali comigo só aumentava. O caminhão começou a fazer barulhos estranhos, gemidos e estalos que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia que a estrutura inteira estava protestando contra uma força sinistra e assustadora. Foi então que o rádio CB, que estava desligado, crepitou de repente, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Fiquei paralisado, o som do estático invadindo a cabine, e então ouvi uma risada. Suave, quase imperceptível, mas inconfundível. Era uma risada que não deveria estar ali. Uma risada que parecia zombar de mim, como se alguém estivesse gostando da situação.
Aumentei a velocidade, o coração disparado, tentando me distanciar do que quer que estivesse me seguindo. Mas a sensação de ser observado, de não estar sozinho, só aumentava. As risadas se intensificaram, acompanhadas de vozes não identificáveis que pareciam vir de dentro das paredes da cabine. Sem pensar, encostei o caminhão na beira da estrada, desliguei o motor e saí, o deserto frio cortando minha pele. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém, qualquer coisa, mas não havia nada além do silêncio do deserto. O caminhão, agora imóvel, parecia mais ameaçador do que nunca. Tentei acalmar meu coração acelerado e decidi verificar a carga. Quando abri a traseira do caminhão, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Havia pegadas na poeira da carroceria, como se alguém tivesse andado ali dentro, de um lado para o outro. Mas o que era ainda mais perturbador é que elas não pertenciam a uma pessoa normal. Eram pegadas desumanas, grandes e disformes, com dedos longos e garras afiadas. Fechei a traseira com força e voltei correndo para a cabine. Tentei ligar o caminhão, mas ele não deu sinal de vida. Naquele momento percebi que não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo. A sensação de estar sendo caçado, de ser uma presa, tomou conta de mim. Comecei a ouvir batidas suaves no teto da cabine, ritmadas e insistentes, como se algo estivesse tentando entrar. Pulei para fora do caminhão, desesperado, e comecei a correr pelo deserto. Não me importava mais para onde estava indo, só queria me afastar dali. As risadas e as vozes me seguiram, até que finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, elas cessaram. Quando o sol começou a nascer, consegui encontrar uma pequena estação de serviço. O atendente me olhou com espanto, vendo meu estado de pânico e exaustão. Contei a ele o que aconteceu, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que histórias como a minha não eram incomuns naquela região. Alguns dizem que é o deserto brincando com sua mente, ele disse. Outros acreditam que há algo mais, algo que vive nas sombras e adora atormentar os viajantes que se perdem por aqui. Voltei para o caminhão mais tarde naquele dia, com um mecânico. Estranhamente, ele ligou sem problemas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido um sonho. As pegadas ainda estavam lá, marcadas na poeira, como uma lembrança do que quer que tenha me acompanhado naquela noite. Desde então, sempre que atravesso o deserto, não me atrevo a olhar para os espelhos ou a desacelerar. Eu sigo em frente, mantendo o foco na estrada e nunca mais paro. Não sei o que era aquela coisa, mas uma coisa eu sei. Na vastidão do deserto, onde o silêncio reina, às vezes, você não está realmente sozinho. A Estrada do Medo. Nunca pensei que uma noite de trabalho pudesse se tornar um pesadelo absoluto. Sou Jack Thompson, um caminhoneiro com 45 anos, e há 20 anos que trabalho na estrada. A rotina é cansativa, mas nada me preparou para o que aconteceria naquela noite de agosto de 1985. Era uma sexta-feira, e eu estava no meio de uma longa viagem entre Nashville e Denver. A noite estava particularmente escura, e a estrada parecia interminável. A temperatura tinha caído, e a névoa densa parecia se arrastar sobre o asfalto, cobrindo tudo como um manto sinistro. Enquanto dirigia, o rádio do caminhão começou a falhar. A música que estava tocando se transformou em um chiado, e uma voz estranha começou a emanar das caixas de som. Era uma voz feminina, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Ajustei o rádio, mas o som persistiu, cada vez mais forte e assustador. Desliguei o rádio e concentrei-me na estrada, tentando ignorar a sensação de desconforto que começava a me consumir. De repente, um farol surgiu à frente, cortando a escuridão. Era um carro antigo, um Chevrolet dos anos 50, parado na beira da estrada. As luzes estavam apagadas, e parecia não haver ninguém por perto. Parei o caminhão e acendi as luzes altas,
tentando ver se havia alguém precisando de ajuda. Mas o carro estava vazio. O carro parecia intacto, exceto por um detalhe perturbador. O banco do motorista estava coberto com algo que parecia um manto escuro e úmido. Algo dentro de mim dizia para não investigar, mas a curiosidade foi mais forte. Saí do caminhão e me aproximei do carro. A névoa estava mais espessa e o frio parecia penetrar meus ossos. Olhei para dentro do carro e o que vi me fez estremecer. No banco do motorista havia um espelho antigo, coberto de sujeira e teias de aranha. O que realmente me apavorou foi o que estava refletido nele. Uma figura pálida, com olhos negros, observando-me fixamente. Não havia ninguém no carro, apenas o reflexo daquela entidade aterrorizante. Tentando manter a calma, voltei ao caminhão e dei partida rapidamente. Mas para meu horror percebi que a estrada estava mudando. Os sinais de estrada estavam diferentes, e as bifurcações que apareciam não coincidiam com o mapa. Eu estava perdido em um labirinto de asfalto. A cada curva, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Parecia que algo invisível estava se movendo ao meu redor, sussurrando em uma língua que eu não conseguia compreender. As luzes dos faróis do caminhão começaram a piscar, como se estivessem lutando contra uma força desconhecida. Meu pânico aumentou quando um barulho metálico começou a ecoar do compartimento de carga. Fui até lá e, para minha surpresa, encontrei uma caixa aberta com uma série de objetos antigos e perturbadores. Fotos em preto e branco de pessoas desconhecidas, uma boneca de porcelana com um olhar distante, e uma caixa de música que tocava uma melodia triste e monótona. A boneca parecia me seguir com os olhos, e o som da caixa de música parecia um convite sinistro para uma dança macabra. Finalmente avistei um sinal de estrada que indicava uma saída para uma cidadezinha. Decidi seguir por ali, na esperança de encontrar algum tipo de ajuda ou refúgio. Mas a cidade estava deserta, e as casas pareciam abandonadas há décadas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos e pelo murmúrio contínuo da névoa. Encontrei uma velha taberna e decidi entrar. O lugar estava empoeirado e parecia ter sido abandonado há anos. No entanto, havia uma luz acesa no fundo da sala. Aproximei-me e vi um homem idoso sentado em uma mesa, com um olhar que parecia conhecer o desespero que eu estava vivendo. "Você também está perdido, não é?" Ele perguntou com uma voz rouca. Eu estava prestes a responder, quando uma sombra passou rapidamente pelo canto do meu olho. Olhei para trás e vi o mesmo Chevrolet dos anos 50 estacionado do lado de fora, com a figura pálida no banco do motorista. O velho sorriu de maneira triste e disse: "Algumas estradas nunca acabam, Jack. Apenas continuam em um ciclo interminável, sempre levando você de volta ao início." Ele se levantou lentamente, e sua imagem começou a desvanecer como se fosse feita de fumaça. Desesperado, tentei sair da taberna, mas a porta estava trancada. O pânico me dominou enquanto as paredes pareciam se aproximar, fechando-me em um espaço cada vez menor. Finalmente, a porta se abriu sozinha, e eu saí correndo para o ar fresco da noite, sem olhar para trás. A estrada estava novamente diante de mim, mas agora não havia mais uma saída. Apenas o asfalto estendendo-se até o horizonte infinito, com a névoa cada vez mais espessa. Dirigi até o amanhecer, e quando o sol finalmente surgiu, a estrada parecia normal novamente. A sensação de que algo estava terrivelmente errado nunca me abandonou. Até hoje, cada vez que pego a estrada, sinto o medo da noite em que a estrada parecia ter uma vida própria, e eu era apenas um prisioneiro de seu ciclo eterno. Nunca mais voltei a ver aquela cidadezinha ou carro antigo, mas as imagens daquela noite continuam me assombrando, e às vezes, ao dirigir sozinho, posso jurar ouvir o som daquela caixa de música, tocando sua melodia macabra na névoa fria da madrugada. A Estrada Maligna.
Meu nome é James Walker, mas a maioria das pessoas me chama de Jim. Naquela época, em 1987, eu tinha 37 anos e passava a maior parte das noites dirigindo pelas estradas solitárias do Canadá. Era um caminhoneiro experiente. Já tinha enfrentado nevascas, tempestades e longas horas sem descanso. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite de 13 de outubro. Eu estava a caminho de Dawson Creek, uma cidadezinha ao norte da Colômbia Britânica. Era tarde, 2h45 da manhã, para ser exato, e a estrada estava envolta em uma neblina densa, daquelas que te fazem duvidar do que vê à frente. As luzes dos faróis mal cortavam a escuridão, e a sensação de isolamento era total. Enquanto dirigia, comecei a sentir algo estranho, uma inquietação que não conseguia explicar. A estrada, geralmente tranquila àquela hora, parecia ter ganhado vida própria. O silêncio era absoluto, e a única coisa que eu podia ouvir era o barulho constante do motor do caminhão e o rangido ocasional dos pneus sobre o asfalto. De repente, a sensação de algo que não tirava os olhos de mim se intensificou. Meu coração começou a bater mais rápido, e instintivamente olhei para o retrovisor. Não havia nada ali, apenas a escuridão intensa. Tentei me convencer de que era o cansaço me pregando peças, mas a sensação persistia, como uma sombra invisível pairando sobre mim. Foi então que eu o vi, uma figura parada na beira da estrada. Um homem, alto e magro, vestindo um casaco longo, que parecia absorver a pouca luz dos faróis. Ele não fazia nenhum movimento, apenas ficava ali, parado, me encarando. Conforme eu me aproximava, percebi que ele não tinha expressão alguma. Seus olhos, como se fossem buracos negros que sugavam qualquer sinal de vida. Quando passei por ele, um calafrio percorreu minha espinha. Olhei pelo retrovisor, mas ele já não estava mais lá. Meu corpo inteiro estava tenso, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Continuei dirigindo, tentando afastar a imagem daquele homem da minha mente, mas o medo era persistente. A estrada parecia se estender infinitamente, cada quilômetro tornando-se mais sufocante. A neblina parecia ganhar densidade, e a escuridão ao meu redor parecia se fechar, tornando-se impossível de enxergar. Eu me senti preso, como se estivesse sendo guiado por uma força sobrenatural. Finalmente avistei as luzes de Dawson Creek, ao longe. Um alívio momentâneo tomou conta de mim, mas algo ainda estava errado. Quando finalmente cheguei à cidade, estacionei o caminhão no pátio de um posto de gasolina, mas não consegui sair imediatamente. Minhas mãos estavam coladas ao volante, tremendo incontrolavelmente. Foi então que percebi um som suave, um chamado que parecia vir de dentro da cabine, falando meu nome. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha, como se estivesse misturada com o vento. Olhei à minha volta, mas sabia que estava sozinho. A sensação de que algo estava ali comigo, invisível e maligno, se intensificou. De repente o caminhão balançou como se alguém tivesse batido contra ele com força. Me virei rapidamente para a porta do passageiro e lá estava ele, o homem da estrada, sentado no banco ao meu lado, seu rosto ainda inexpressivo, mas seus olhos agora fixos em mim. Não havia como ele ter entrado. Não havia como ele estar ali. Um terror indescritível tomou conta de mim. Sem pensar, abri a porta e corri para fora do caminhão, tropeçando na pressa. O ar lá fora estava frio, cortante, mas não tanto quanto o gelo que parecia envolver meu coração. Me virei para olhar para o caminhão, mas não havia ninguém no banco do passageiro. A porta estava fechada, exatamente como eu a havia deixado. Nunca voltei ao caminhão. Em vez disso, passei a noite em um pequeno hotel na cidade, tentando esquecer o que aconteceu. Na manhã seguinte, ao tentar retornar ao local, descobri algo que me deixou perplexo. O caminhão havia desaparecido. No lugar onde o estacionei, apenas um círculo perfeito de folhas secas
estava visível. E o mais estranho, quando conversei com o dono do posto de gasolina, ele me revelou que aquele local nunca havia visto um caminhão estacionado ali naquela noite. De alguma forma, a estrada e meu caminhão haviam se tornado parte de um enigma inexplicável. Desde então, sempre que passo por aquela estrada, o contorno das folhas secas ainda parece formar um símbolo, um aviso, talvez, de que há algo além da nossa compreensão, algo que observa, espera e se esconde nas profundezas da escuridão. Eu nunca soube se o homem da estrada foi real, ou se era apenas um produto da minha mente, mas uma coisa é certa. Algo naquela noite não estava apenas além da estrada, mas além de tudo o que eu conhecia. Esse é o meu relato sobrenatural. Meu nome é James Walker. Tudo isso aconteceu em 13 de outubro de 1987, em Dawson Creek, no Canadá. A sombra no pântano. Meu nome é Samuel Mitchell, mas todos me chamam de Sam. Aos 34 anos, já tinha visto muitas coisas estranhas nas estradas, mas nada me preparou para o que encontrei naquela noite nas profundezas do pântano Bayou Sauvage, na Louisiana. Era meados de outubro de 1978, e eu estava transportando uma carga de madeira para uma serraria em Nova Orleans. A noite estava particularmente fria e úmida, e o denso nevoeiro que cobria a estrada tornava a visibilidade quase nula. Eu estava a caminho há mais de 12 horas, e o cansaço começava a me vencer. Mas sabia que precisava continuar. Não havia lugar seguro para parar naquela região isolada. Por volta das 4 da manhã, algo capturou minha atenção. À margem da estrada, entre as árvores altas e retorcidas, vi um brilho pálido, quase como se a lua estivesse refletindo em algo escondido entre as folhagens. Reduzi a velocidade, intrigado, e então, de repente, o motor do caminhão morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, exceto pelo som distante de algo se movendo na água parada do pântano. Eu estava no meio do nada, rodeado por quilômetros de pântano e escuridão. Tentei ligar o motor novamente, mas ele se recusava a funcionar. Foi então que vi. No meio do nevoeiro, uma figura começou a emergir da floresta. A princípio parecia apenas uma sombra indistinta, mas à medida que se aproximava, percebi que não era humano. A criatura era alta, esquelética, com pele pálida e úmida que parecia refletir a pouca luz da lua. Seus olhos eram dois orbes negros sem vida que pareciam absorver toda a luz ao seu redor. Suas mãos, longas e desproporcionais, terminavam em garras afiadas que arranhavam o chão enquanto ela se movia lentamente em minha direção. Meu coração martelava no peito. Tentei mover meus pés, mas era como se estivessem presos ao chão. A criatura parou a alguns metros de distância, seus olhos fixos em mim. Eu podia sentir o cheiro de podridão e enxofre, como se algo profundamente morto e antigo estivesse se arrastando para fora de seu túmulo. O pavor tomou conta de mim, mas, por algum motivo, eu não conseguia desviar o olhar. Era como se aquela coisa estivesse me hipnotizando, me atraindo para a escuridão que habitava. Comecei a ouvir sons, palavras que não faziam sentido, mas que instigavam um medo profundo e irracional. De repente, a criatura se moveu com uma velocidade inumana. Antes que eu pudesse reagir, ela estava ao lado do caminhão, sua mão esquelética deslizando pela porta. Em um movimento rápido, a porta se abriu com um rangido agonizante, e eu vi de perto o horror em seus olhos, que agora estavam a centímetros de mim. Em um momento de puro desespero, me joguei para fora do caminhão e comecei a correr pelo pântano. Não sabia para onde estava indo, só queria me afastar daquela coisa. O nevoeiro parecia se fechar à minha volta, abafando todos os sons, exceto o som das garras da criatura arranhando o chão enquanto me seguia.
Correndo entre as árvores e a vegetação rasteira, tropecei e caí várias vezes, mas não parei. Sentia que se aquela coisa me alcançasse, não haveria escapatória. Finalmente avistei uma velha cabana abandonada à beira do pântano. Corri em sua direção, e com toda a força que me restava, forcei a porta de madeira a se abrir e entrei, fechando-a atrás de mim. Dentro da cabana o silêncio era opressor. Ouvia minha respiração pesada e o batimento acelerado do meu coração. Me escondi em um canto tentando me acalmar. Mas então, ouvi algo que me fez congelar. Um som baixo, como um arranhar na madeira, começou a se aproximar da porta. A criatura estava ali do lado de fora, e eu sabia que a frágil porta não seria capaz de segurá-la por muito tempo. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, até que finalmente a porta se abriu lentamente, rangendo em protesto. Fechei os olhos, esperando o pior. Mas, para minha surpresa, o som parou. O silêncio voltou a reinar na cabana. Abri os olhos cautelosamente e percebi que a criatura não estava mais ali. A porta estava escancarada, mas não havia sinal da coisa que me perseguia. Saí da cabana com cautela, meu corpo inteiro tremendo. Olhei à minha volta esperando ver a criatura me observando na escuridão, mas não havia nada. Com o coração ainda acelerado, corri de volta para o caminhão. Tentei ligar o motor novamente e, para minha surpresa, ele funcionou. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca contei essa história a ninguém. Sei que muitos não acreditariam e me chamariam de louco, mas eu sei o que vi naquela noite. Sei que há coisas no pântano que não pertencem a este mundo, criaturas que espreitam na escuridão, esperando pelo momento certo para atacar. E desde então jurei a mim mesmo que nunca mais passaria por aquele maldito pântano.